Bezat Hashem, Daf Chav, tratando de Kritut. Olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fio Tet Amud Bet na sétima linha larga de cima. Então, começando as linhas largas, contando 7 linhas, nos dois pontinhos. Rabbi Shimon, Shezuri ve Rabbi Shimon omrim lo nechleku vechulei, im ken matamud lomar asher chataba prat limitasek. Vamos ver Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri na sequência. Agora vamos lidar com mitasek. Então, mitasek é que a pessoa teve a intenção de fazer um ato e por engano fez um outro ato. Então, disse a Mishnah no final que se aprende do Pasuk que se a pessoa teve a intenção de fazer um ato e fez um outro ato, e esse outro ato é um pecado, ele não traz o sacrifício. Então, vamos ver sobre isso agora. Amar Rav Nachman Amar Shmuel fala o sábio. Mitasek bechalavim ve'arayot chayav, sheken le'ena. Fala o sábio o seguinte: se a pessoa teve a intenção de comer algo permitido e por engano comeu algo proibido, por exemplo, como sebo, ele traz o sacrifício, porque ele teve proveito do alimento proibido. Se a pessoa teve a intenção de fazer uma relação permitida e fez uma relação proibida, também tem que trazer o sacrifício, ele teve proveito de algo proibido, fala Rav Nachman em nome de Shmuel, traz o sacrifício. O proveito por si só é algo importante que causa o sacrifício. Beshabat patur, melechet machshevet aseratura. Fala Shmuel, já no caso do Shabat, a pessoa teve a intenção de fazer um ato e acabou fazendo um trabalho proibido no Shabat, não traz o sacrifício. Porque melechet machshevet aseratura. A regra com relação aos trabalhos proibidos no Shabat é que a Torá proíbe fazer um ato que a pessoa teve a intenção de fazer. Algo que foi planejado. Melechet machshevet. Se a pessoa teve o plano de fazer o ato A e fez o ato B, ele não planejou o ato B, então ele não traz o sacrifício. Amar Rav Nachman fala o sábio. Vai tinokot, deixei mitasek dame. Petran, fala para Rav Nachman, tem uma Mishnah contra isso. No caso dos tinokot, que o quê? Mishayu lo shne tinokot, echad lamur beshabat, vechad lamur achar ha-shabat. Moel tinha que fazer 2 Brit Milá. De um dos bebês no Shabat, do outro bebê no domingo. E eles se confundiam. O Moel se confundiu, pegou o bebê do domingo e fez Brit Milá nele no Shabat. Fazer Brit Milá no Shabat, se não tem a mitzvah, é algo proibido, é chovel. Então, como fica a lei? Rabbi Eliezer mechayev chatat ve Rabbi Yoshua poter. Rabbi Eliezer diz, o Moel tem que trazer o sacrifício. E Rabbi Yoshua disse que não. Então, explica mais. Ad kan lo patar Rabbi Yoshua ela mishum de kasavar ta'abed var mitzvah velo asa mitzvah patur. Rabbi Eliezer diz, na prática, ele fez Brit Milá proibido no Shabat. Ele foi chovel, esse é o trabalho que ele fez, de fazer um machucado tirando o sangue, traz o sacrifício. Rabbi Yoshua disse que não. Mas só nesse caso. Nesse caso, o Moel teve a intenção de cumprir uma mitzvah, de fazer Brit Milá do primeiro bebê no Shabat. Pegou o segundo bebê, o bebê errado. Então, fala Rabbi Yoshua, nesse caso, ele não traz o sacrifício. Ele teve a intenção de cumprir uma mitzvah que ele estava obrigado. Ele cometeu um erro, fez o Brit Milá errado no outro bebê. É mais leve, fala Rabbi Yoshua. Mas, mas se vê que se não fosse uma mitzvah que ele teve a intenção de fazer, e ele fez um ato proibido, de chover, pelo menos, ele traz um sacrifício. Todo motivo que Rabbi Yoshua isenta esse Moel é porque ele teve a intenção de fazer uma mitzvah e fez algo proibido. Mas se não fosse que ele teve a intenção de fazer uma mitzvah, se ele tivesse a intenção de fazer uma coisa que não é mitzvah e fez o Brit Milá num bebê errado, parece que tem que trazer o sacrifício. Também conforme Rabbi Yoshua. E Shmuel disse que não. Shmuel disse que se a pessoa teve a intenção de fazer um ato no Shabat e fez um trabalho proibido sem querer, não traz o sacrifício. Aqui parece que sim. Amar lo respondeu Rav Nachman, Anach letinokot
ou mekalkel bachabura chayav, mitasek bachabura chayav. Responde Rav Nachman o seguinte: você não pode trazer uma prova daqui para as outras leis do Shabat. Rovel, esse trabalho proibido de machucar, é diferente. Normalmente a gente fala que kolamekalkelim pturim. Se a pessoa faz um trabalho proibido no Shabat, mas o que ele fez causou um estrago, ele não traz o sacrifício. No caso de machucar, é uma exceção, é um trabalho mais grave. Mesmo que a pessoa machuca e causa um estrago, tem que trazer o sacrifício. Então, fala Rav Nachman, Rovel é uma exceção. No caso de Rovel, realmente, a pessoa que teve a intenção de fazer um ato e acabou sendo Rovel, machucando alguém no Shabat, traz o sacrifício. Rovel é uma exceção. O que diz Shmuel é que, de modo geral, a pessoa não teve a intenção de fazer esse ato proibido no Shabat, fazer esse trabalho, não traz. Mas Rovel é uma exceção, é diferente. Eite Rav Yudá le Shmuel. Pergunta Rav Yudá para Shmuel, da nossa Mishnah. Rav Yudá Omer, afilo mitkaven lelaket te'enim veliket anavim, anavim veliket te'enim, shchorot veliket levanot, levanot veliket shchorot. Rabbi Eliezer mechayev chatat, Rabbi Yoshua poter. Então, vimos uma discussão entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua na Mishnah. Não está claro qual é o debate, a gente vai ver agora isso. Disse Rabbi Yudá, a discussão é a seguinte: a pessoa no Shabat teve a intenção de colher uvas e por engano colheu figos, ou o contrário. Ou ele teve a intenção de colher figos claros e acabou colhendo por engano figos escuros, ou o contrário. Rabbi Eliezer obriga ao sacrifício de Hatat e Rabbi Yoshua isenta. Então analisa aqui. Esse é um caso de mitasek. Ele teve a intenção de fazer uma coisa e fez outra. Rabbi Eliezer obriga ao Hatat, Rabbi Yoshua isenta. Mas Rabbi Yoshua só isentou nesse caso que são duas coisas diferentes. Ele teve a intenção de colher uma espécie e colheu outra. Nesse caso, Rabbi Yoshua isenta. Aval bechad mina, afilo Rabbi Yoshua mechayev. Mas se são da mesma espécie, ele teve a intenção de colher figos claros de uma árvore e por engano colheu de outra árvore. É a mesma espécie. Nesse caso, Rabbi Yoshua obriga ao sacrifício. Não é como Shmuel. Shmuel disse, a pessoa teve a intenção de fazer uma coisa e fez outra, não planejou fazer o que ele fez, não traz o sacrifício. Da Mishnah se vê diferente. Então, Amalek respondeu Shmuel para Rav Yudá, Shinena, Shvok matnitin veta batrai. Fala Shmuel, siga a minha explicação da Mishnah, conforme Shmuel não foi isso que a Mishnah veio dizer. Sabe qual é o caso da Mishnah? Vou te dizer agora, fala Shmuel. כגון שעבד מלקט מליבו, להתכוון ללקט ענבים, ושכח וסבור תאנים בעינה, והלכה ידו על ענבים. Fala Shmuel, num caso que ele teve a intenção de colher figos de uma árvore, e acabou colhendo a mesma espécie de figos de outra árvore, fala Shmuel, não traz o sacrifício. É mitasek. Ele não teve a intenção de fazer exatamente isso. Não planejou. Não é melechet machshevet. O caso da Mishnah é o seguinte. O sujeito, ele falou que ele vai para o campo colher uvas. Chegou no campo e ele se confundiu. Ele chegou lá e falou, não se lembrou, e falou, deve ser que eu queria colher figos. Ele planejou originalmente colher uvas, chegou no campo e se enganou e falou que deve ser que ele precisa colher figos. Ele foi para colher os figos que estavam próximos às uvas. E ele se distraiu e colheu uvas. Então ele originalmente planejou colher uvas. Chegou no campo e se confundiu e achou que tinha que colher figos. Na hora do vamos ver de colher, ele colheu uvas sem querer. Esse é o caso da discussão, fala Shmuel. Qual é a discussão? Rabbi Eliezer savar, harenastá kavanato, fala Rabbi Eliezer, traz um sacrifício. Por quê? O plano original era de colher uvas, ele colheu uvas. Então traz o sacrifício. Rabbi Yoshua savar, harenastá kavanato, machshavto, fala Rabbi Yoshua que não. Na prática, na hora de colher, o que ele queria colher? Figos. Mesmo que foi por engano.
o plano dele era de colher figos, ele colheu uvas, não traz o sacrifício. Essa discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Mas num caso que a pessoa foi para o campo para colher uvas, por exemplo, e colheu figos, não traz o sacrifício. A discussão é que, como a gente falou, ele acabou colhendo uvas como ele queria, mas por engano. Queria originalmente uvas, achou que queria figos no final, e no final colheu uvas. Metiv Rav Hushai perguntou a Rav Hushai, Rabi Shimon Shezuri e Rabi Shimon Omri. Disseram Rabi Shimon Shezuri e Rabi Shimon sobre a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Shimon e Rabi Shimon Shezuri discutem com a explicação de Rabi Yudá. Então eles disseram, Lo nechleku al davar shu mishem echad, shu chayav, el alma nechleku. Fala Rabi Shimon Shezuri e Rabi Shimon. Se a pessoa tem a intenção de fazer o ato A, por exemplo, colher figos claros de uma árvore, ele acabou se enganando, ele colheu figos claros de outra árvore, fala Rabi Shimon Shezuri e Rabi Shimon, traz o sacrifício. Não tem discussão Rabi Eliezer e Rabi Yoshua nesse caso. Então qual é o caso da discussão? Numa situação que as duas coisas, o que ele planejou fazer e o que ele fez, tem dois nomes diferentes. Rabi Eliezer mechayev chatat, Rabi Yoshua poter. Rabi Eliezer obriga o chatat e Rabi Yoshua isenta. Então como explicou Shmuel, ele teve a intenção de fazer o ato A. Na hora de fazer, ele achou que tinha que fazer o ato B. E sem querer, ele fez o ato A. Então, fala Rabi Shimon e Rabi Shimon Shezuri. Se o ato A e o ato B têm o mesmo nome, por exemplo, colher figos claros, então traz o sacrifício. Mesmo Rabi Yoshua obriga ele. Mas se tem dois nomes diferentes, não traz o sacrifício conforme Rabi Yoshua, conforme Rabi Eliezer sim. Rabi Yudá mais que amar. Agora Rabi Yudá discute com Rabi Shimon. Qual é a discussão? O que ele vem dizer? De plig bemitkaven lelaket anavim velakat tenim shchorot velakat levanot. Ele disse a Rabi Yudá, sabe qual é o caso da discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua? Ele foi para o campo para colher uvas, chegou lá e falou que vai colher figos e acabou colhendo uvas. Mesma coisa se são figos claros e figos escuros. São duas coisas diferentes. Anavim veterinim shchorot velevanot ma'eniu. O que Rabi Yudá quis dizer com isso? Figos claros, figos escuros ou uvas e figos? Ele veio dizer Shnei Shemot. Ele veio falar que são duas coisas com nomes diferentes. Pergunta ainda Rabi Shimon Shezuri e Rabi Yudá mai atalei shmoina. Se é assim, Rabi Yudá repetiu o que disse Rabi Shimon e Rabi Shimon Shezuri. Eles também disseram a mesma coisa. Se são duas coisas de dois nomes diferentes, aí tem a discussão. Se tem um nome só, não. Rabi Yudá falou a mesma coisa. Claro, então, o que ele vem discutir? Era lá, mitasek e kabeinaio. Então, deve ser que a discussão é sobre o caso de mitasek. Ou seja, Rabi Yudá savar, mitasek chayav. Rabi Shimon Shezuri sabe, mitasek patur. Ou seja, a Gemara entende da Mishnah contra Shmuel. Shmuel disse, a pessoa teve a intenção de fazer uma coisa e fez outra, não traz o sacrifício. Mesmo que ele acabou fazendo um trabalho no Shabbat, não traz. Parece da Mishnah diferente. Ou seja, parece da Mishnah, fala a Gemara aqui, o seguinte. Quando Rabi Shimon e Shezuri disseram que num caso, por exemplo, que ele foi para o campo para colher uvas. Chegou lá e se confundiu, achou que tinha que colher figos. Na hora de colher, ele se distraiu e colheu uvas. Então, fala Rabi Shimon e Shezuri, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua discutiram nesse caso. Mas num caso que ele teve a intenção de colher uvas e colheu figos, não traz o sacrifício. Assim Rabi Shimon e Shezuri disseram. Não tem discussão nesse caso. E veio Rabi Yudá discutir com Rabi Shimon e Rabi Shimon e Shezuri. Rabi Yudá disse, também nesse caso, que a pessoa teve a intenção de colher uvas e colheu figos, existe a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua, que Rabi Yoshua isenta. Mas disse Rabi Yudá que se a pessoa teve a intenção de colher figos claros de uma árvore e colheu figos claros de outra árvore, todos concordam que ele tem que trazer o sacrifício. Toda a discussão
É num caso que a pessoa teve a intenção de colher uma coisa e colheu outra, com uma espécie diferente, um nome diferente. Isso não é como Shmuel. Shmuel disse, a pessoa teve a intenção de fazer uma coisa e fez outra, não traduz o sacrifício. Mesmo que tem o mesmo nome, da mesma espécie, são figos claros de árvores diferentes, não traduz o sacrifício, que não planejou exatamente isso. Da Mishnah parece diferente. Parece de Rabi Shimon, que num caso que a pessoa colheu figos e tinha planejado colher uvas, não traduz o sacrifício. E Rabi Yehuda veio dizer que nesse caso tem discussão. Já no caso de figos e figos do mesmo tipo, todos concordam que ele traz o sacrifício. Não é como Shmuel. Esse é um caso de Mitasek também. Falam aqui não. Não tem prova contra Shmuel. Logo. Mitasek deverá kol patur. Primeiro de tudo fala a Gemara. A pessoa que teve a intenção de fazer uma coisa no Shabat e fez outra, não traz o sacrifício. Mesmo que seja da mesma espécie, com o mesmo nome de ato, teve a intenção de colher figos claros de uma árvore e colheu figos claros de outra árvore, não foi como ele planejou, não traz o sacrifício, como disse Shmuel. Então a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Shimon na Mishnah tem que ser sobre outra coisa. Esse é o debate. Rabi Shimon Shezuri Savar Shachach melaket melibo beshem echad divrei kol chayav. Rabi Shimon Shezuri vem explicar em qual caso Rabi Eliezer e Rabi Yoshua discutem. Primeiro ele diz, se a pessoa foi melaket melibo beshem echad, ele foi para o campo colher figos claros da primeira árvore. Chegou lá e achou que tinha que colher figos claros de outra árvore. E por engano, colheu figos claros da árvore certa, da primeira árvore. Nesse caso, fala Rabi Shimon Jesus, traz o sacrifício, não tem discussão. Ele planejou colher da primeira árvore, ele colheu da árvore certa, traz o sacrifício. Não tem discussão nesse caso, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua concordam. Fala Rabi Shimon Jesus. Que plique veshne shemot. A discussão só começa se são duas árvores de tipos diferentes. Uma tem figos claros, outra tem figos escuros, digamos. Aí a discussão começa. Ele teve a intenção de colher figos claros da primeira árvore, depois ele achou que tinha que colher figos escuros da outra árvore. Isso já é relevante, fala Rabi Shimon Shezuri. Então, no final, ele acabou colhendo da árvore certa. Mas na hora de colher, ele achou que tinha que colher da outra árvore. Achou que tinha que colher figos escuros, ele acabou colhendo figos claros. Fala, beleza, ele colheu os figos claros da árvore certa. O plano era, já do princípio, queria colher figos claros. Ele colheu, traz o sacrifício. Rabi Yoshua diz que não, essa diferença, quando ele chegou no campo, ele achou que tinha que colher das árvores, figos escuros da outra árvore. Isso é levado em conta. São duas coisas diferentes, figos claros e figos escuros. São espécies diferentes. Na hora de colher, ele teve a intenção de colher os figos escuros, acabou se distraindo e colheu figos claros. Para Rabi Yoshua não traz o sacrifício. Assim explica Rabi Shimon Jesus a discussão. Rabi Yehuda Savar, Loshna Beshem Echad, Veloshna Beshne Shemot Pligi. E Rabi Yehuda vinha discutir e falar que tanto no caso que são figos claros das duas árvores, ou um é figos claros, outro figos escuros, não faz diferença. É a mesma discussão Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Rabi Eliezer vai dizer o que foi que ele planejou no princípio, o plano principal, que tem mais peso, se materializou, ele colheu os figos certos, traz o sacrifício. E Rabi Yoshua diz que não, na hora de colher, ele não fez o que ele queria. Ele queria colher figos errados, na cabeça dele era certo, ele acabou colhendo os outros figos. Não traz o sacrifício. Mas numa situação, fala Gemara aqui, que ele teve a intenção de colher de uma espécie, ou figos claros de uma árvore, e colheu figos claros de outra árvore, não fez como ele queria, não planejou nunca fazer isso, e originalmente já era da primeira árvore que ele ia colher, colheu da segunda árvore, mesmo que é da mesma espécie, tem o mesmo nome, fala Shmuel é Mitasek, não traz o sacrifício.
Rava Amar fala, Rava explicando diferente. Likadem e Kabeinayu. A discussão entre Rabi Shimon e Rabi Shimon Shezuri com Rabi Yudá é no seguinte: a pessoa foi para o campo e teve intenção de colher primeiro uvas, depois figos. Ele queria colher os dois, mas ele planejou primeiro uvas, depois figos. Na hora de colher, ele primeiro colheu figos, depois uvas. Esse é o caso da discussão. Então o Rava veio explicar qual é a discussão entre Rabi Shimon Shezuri e Rabi Yudá. Rabi Shimon Shezuri diz que numa situação que ele teve a intenção de colher, como a gente falou, primeiro uvas, depois figos, ele colheu primeiro figos, depois uvas, tem discussão, Rabi Eliezer obriga ao sacrifício e Rabi Yoshua isenta. Mas se é tudo figos, da mesma espécie, todos concordam que ele traz o sacrifício. Mesmo que teve a intenção de primeiro colher figos da primeira árvore, depois da segunda, ele acabou colhendo primeiro da segunda, depois da primeira. Fala, Rabi Shimon Shezuri e Rabi Shimon, não tem diferença. Isso não é relevante, traz o sacrifício. E Rabi Yudá veio discutir nesse ponto, eu falar, mesmo nesse caso, que é da mesma espécie, se na prática ele planejou primeiro colher figos da árvore A e depois da árvore B, primeiro ele colheu da árvore B figos, depois colheu da árvore A também figos, também tem discussão, Rabi Eliezer obriga ao sacrifício, Rabi Yoshua diz que não aconteceu como ele planejou, e a ordem é relevante, não traz o sacrifício. Agora vai trazer uma braita que traz uma fonte para Rava, que a ordem do que a pessoa planeja é levada em conta. No Shabbat a pessoa tem duas velas acesas. Ele teve a intenção de apagar primeiro a vela A e depois a vela B. E na hora de apagar, ele apagou primeiro a vela B e depois a vela A. Não traz o sacrifício. Não foi como ele planejou. Patur. Se ele tem duas velas apagadas no Shabbat, teve a intenção de acender primeiro a vela A, depois a vela B, e ele fez o contrário, ele acendeu a vela B primeiro, depois a vela A, não aconteceu como ele planejou, não é Melechet Machshevet, não traz o sacrifício. Se a pessoa tem uma vela acesa, uma vela apagada, ele teve primeiro a intenção de acender uma vela, depois apagar a outra, e na hora de fazer, ele primeiro apagou, depois acendeu. O contrário do que ele planejou. Então fala a Breta, Bereshimah Achat Chayav. Se as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, traz o sacrifício. Ou seja, se no momento que ele estava acendendo uma vela, ele assoprou na outra vela, simultaneamente acendeu e apagou, acendeu uma vela, apagou a outra no mesmo instante, traz o sacrifício. Mesmo que ele tinha planejado primeiro acender e depois apagar. Não sei por que simultaneamente obriga o sacrifício. Bestene Shimot Patur, mas se ele planejou primeiro acender e depois apagar a outra vela, e primeiro ele apagou, depois acendeu, não é como ele planejou, não traz o sacrifício. Pergunta mais pshita. Ele planejou primeiro acender uma vela, depois apagar a outra. E na hora de fazer, ele fez duas coisas ao mesmo tempo. Fala, a Breta traz o sacrifício. Então pergunta, qual é a novidade disso? Então, uma tema poderia pensar o seguinte. Lo itavad machshavte. Deladlik meikar abai, ulebasov lechavot. Vechi avad maase, chiba, ubesof idlik. Veio a patur. Fala, mas eu poderia pensar o seguinte. Que se ele planejou primeiro acender uma vela, depois apagar a outra, ele fez as duas ao mesmo tempo, poderia pensar que não é exatamente como ele planejou. E ele estaria isento do sacrifício. Poderia pensar que qualquer mudança de plano, mesmo que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, é como se ele fez o contrário do que ele planejou e não traz o sacrifício. Responde então, a Gemara explicando a Braita, a novidade é a seguinte, que fazer as duas coisas ao mesmo tempo é algo neutro. Não é oposto ao que ele planejou. Ele planejou primeiro acender uma vela, depois apagar a outra, ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. É algo parve, é algo no meio do caminho, e obriga ele, é suficiente para obrigar ele ao sacrifício, porque não é algo inverso, contra o que ele planejou. Não é uma contradição de fazer as coisas ao mesmo tempo, do que fazer uma depois da outra. Mas se ele fez o inverso, sim, ele está isento. Então agora vai falar a Breta. Achotek harim beshabat chayav chatat.
Então, a pessoa tem um utensílio no Shabat cheio de brasas acesas. E ele despejou esse monte de brasas num outro utensílio. O que acontece é que as brasas que estavam embaixo agora estão em cima. As brasas que estavam em cima caíram primeiro no outro utensílio, agora estão embaixo. Então, quando ele está no primeiro utensílio, as brasas de cima estão mais acesas do que as brasas de baixo, porque as brasas de cima têm mais oxigênio. Agora ele despejou esse primeiro monte no segundo utensílio. As brasas que estavam em cima caíram primeiro, estão embaixo agora. O fogo diminuiu, ele apagou parte do fogo dessas brasas. As brasas que estavam embaixo estavam com pouco fogo, agora estão em cima porque foram as últimas a caírem. Então, tem mais oxigênio, então o fogo aumentou, ele acendeu o fogo mais dessas brasas. Falta na cama, traz um sacrifício de Hatat só. Não sei porquê. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishur Rabbi Eliezer ben Tzadok, fala o sábio, Chav Shtayim, traz dois sacrifícios. Porque ele fez duas coisas, ele apagou parte do fogo de algumas brasas e acendeu parte do fogo das outras brasas. Fez duas coisas, apagar e acender, são dois trabalhos, traz dois sacrifícios. Mas é mais claro, qual é o caso da discussão? Se a pessoa teve as duas intenções, então, por que Tanakama diz que traz só um sacrifício? Ele fez dois trabalhos proibidos. Então, talvez ele teve a intenção de fazer um trabalho só. Então, então por que a beleza de Rabbi Tzadok obriga dois sacrifícios? Então, usei algumas explicações. Rabbi Elazar e Rabbi Hanina Adam Tarvai falam os sábios primeiro que é o seguinte, uma explicação. Essa pessoa tinha interesse só em apagar as brasas que estavam em cima, ou diminuir o fogo. As brasas que estavam no primeiro monte em cima tinham um fogo muito forte, e ele queria que o fogo diminuísse. Por isso ele fez tudo isso. Despejou esse monte num outro utensílio. E teve só essa intenção. Ele não tem interesse que as brasas que estavam embaixo aumentem o fogo. Mas ele fez isso. Falando na cama, para essa pessoa, isso é um estrago. Ele não queria que essas brasas de baixo aumentem o fogo. Isso prejudica ele. Falando na cama, não traz o sacrifício porque ele causou um estrago. Isso é mecarqueiro para ele. Isso é um estrago, então não traz o sacrifício. Traz um sacrifício só por ter feito o que ele queria, de ter apagado parte do fogo das brasas que estavam em cima. Rebeleza ben Tzadok salvar Hayav. Rebeleza ben Tzadok sustenta que a pessoa acendendo fogo no Shabat, aumentando o fogo das brasas, mesmo que é um estrago para ele, ele traz o sacrifício. Então, Rebeleza ben Tzadok não diferencia se a pessoa queria, é bom para ele que as brasas acenderam ou não. Rebeleza ben Tzadok sustenta que na prática aconteceu um trabalho aqui, traz o sacrifício. E Rabbi Yochanan também explicou dessa forma. A discussão entre na câmera ben Tzadok é o que acontece, a pessoa acende fogo no Shabat, mas isso causa um estrago. Isso é mekalke. Fala, na cama não traz sacrifício, fala Rabbi ben Tzadok que sim traz. Amar Birmia, ad kanu nitgalta tava shel lachazo. Fala Birmia, até essa explicação, os sábios não sabiam como explicar essa braita, qual é a discussão entre Tanakama e Rabbi ben Tzadok. Essa foi a primeira explicação que os sábios aceitaram. Tem outras explicações. Rabbi Baravin, Rabbi Hanania Baravin, David Tarvai. Os dois sábios falaram outra explicação. Diremos a página. Falam os sábios, a pessoa teve as duas intenções. Ele queria também apagar parte do fogo das brasas que estavam em cima e aumentar o fogo das brasas que estavam embaixo. Por isso ele fez isso, por isso ele despejou essas brasas num outro utensílio. Então qual é o debate? Tanakama savarla que Rabbi Yossi, de Amar, havara lelav yatzat. ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כי רבי נתן
Damar avara lechalei ketzat. Uma pequena introdução. A Torá nos diz, não façam trabalhos no Shabat. E a gente aprende que assim como os mesmos trabalhos que foram feitos na construção do tabernáculo são proibidos no Shabat. São 39 trabalhos da construção do Mishkan, são 39 trabalhos proibidos no Shabat. A Torá diz, Lo tevaru esh b'shavotechem b'yom Shabbat. Não acendam fogo no Shabat. E já sabíamos disso. E acender fogo era um dos trabalhos que foram feitos na construção do Mishkan. A pergunta é por que a Torá especificou não acendam fogo? Então tem duas explicações. Rabi Yossi diz, a Torá veio dizer, acender fogo é diferente do que os outros trabalhos. Mas outros trabalhos, a pessoa que peca traz o sacrifício de Hatat. Se a pessoa acende fogo no Shabbat, não traz o sacrifício. Assim fala Rabi Yossi. Assim você está na cama aqui, fala Riabaravim, etc. Então se a pessoa despejou as brasas, ele queria apagar as brasas que estavam em cima e acender mais as brasas que estavam embaixo. Por acender, ele não traz o sacrifício. Como o Rabi Yossi diz que a pessoa acende fogo no Shabbat, não traz o sacrifício. Ele só traz um sacrifício, falta na cama, por ter diminuído, apagado parte do fogo das brasas que estavam em cima. E Rabi Yossi é como o Rabi Natan que discute com o Rabi Yossi. Fala Rabi Natan, sim, a pessoa acende fogo no Shabbat, traz o sacrifício. Então fala Rabi Yossi que a pessoa traz dois sacrifícios, um por ter acendido algumas brasas e apagado outras brasas. Rabi Natan diz, Avara lechalei ketzat. A pergunta era, por que a Torá fala não acendam fogo no Shabat? A gente já sabe disso dos trabalhos do Mishkan. Fala Rabi Natan, a Torá veio falar, assim como a pessoa que acende fogo é um trabalho só e a Torá proíbe por si, independente dos outros trabalhos, a pessoa que acende fogo traz o sacrifício. Assim também se a pessoa fez qualquer um dos outros trabalhos proibidos no Shabat, a pessoa no Shabat só semeou, também traz o sacrifício. Conforme a Torá veio dizer que por cada trabalho que a pessoa fez no Shabat, ele traz o sacrifício. Cada trabalho é uma proibição por si só. Mas fala Binatan, a pessoa que acende fogo no Shabat traz o sacrifício. E Rabi Eliezer concorda com isso, conforme essa explicação. Rava Amar Lakdim. Fala Rava, outra explicação. A pessoa queria primeiro acender algumas brasas, quando ele despejou as brasas no outro utensílio, e depois que as outras brasas se apaguem, ou diminuam o fogo. Então, primeiro ele queria aumentar o fogo de algumas brasas, e queria que depois o fogo das outras brasas diminua. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, fala na cama, pode ser que o que aconteceu foi o contrário do que ele queria. Pode ser que primeiro algumas brasas diminuíram o fogo, e depois as outras brasas aumentaram o fogo, então é o contrário do que ele queria. Então, fala na cama, ele não traz dois sacrifícios, porque pode ser que as duas coisas não aconteceram como ele quis. Pode ser que a ordem foi o contrário. Então, fala na cama, explica Rava, que a pessoa traz um sacrifício só. Porque ele queria primeiro acender algumas brasas, depois que outras brasas se apaguem. E as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então não aconteceu exatamente como ele quis. Em vez de trazer dois sacrifícios, ele traz um só. E a pessoa diz que traz dois. Não faz diferença se é simultâneo o que aconteceu ou como ele queria exatamente a ordem. Simultâneo obriga também a dois sacrifícios. Como a gente falou, dizer algo neutro no meio não é contradição ao que ele quis. Ravashi amar Ravashi, que gon shenitkaven lechabot veuvaru me'elehem. Ravashi, outra explicação. A pessoa teve a intenção só de apagar o fogo de algumas brasas. Ele não achou que outras brasas iam se acender. Então o que? Tanakama savada que Rabi Shimon damar davar shemitkaven patur. Tanakama diz, por acender as brasas ele não traz o sacrifício, porque essa não foi a intenção dele. Davar shalom mitkaven, fala Rabi Shimon, a pessoa não traz o sacrifício. Tanakama concorda com o Rabi Shimon, a pessoa que fez algo no Shabat proibido, mas essa não foi a intenção dele, não traz o sacrifício. Então ele traz o sacrifício por ter apagado algumas brasas. Isso ele teve intenção. Então fala, Tanakama traz um sacrifício só. E
E Rebbe Eliezer diz que traz 2 sacrifícios, porque ele sustenta como Rebbe Yudá, que diz que se a pessoa fez um trabalho proibido no Shabat, mesmo que ele não estava ciente que isso ia acontecer, traz o sacrifício. Então ele vai falar breta. Achotek chalim be-Shabat, leitchamem baem, veuvaru me'eleem. A pessoa no Shabat tem um monte de brasas acesas, e ele quis despejar essas brasas em um outro utensílio para que ele se aqueça. E o fogo das brasas aumentou. Tanechada Hayav, Betaneidach Patur. Uma discussão de 2 braitas. Uma breita diz que ele traz o sacrifício por ter acendido o fogo, outra breita diz que não. Qual é a discussão? Adetania Hayav, Kassavar, Melachá Shirat Zichá Legufá Hayav. Uma breita diz, a pessoa na prática acendeu o fogo, mesmo que esse não era o interesse dele, o calor original já estava suficiente para ele, ele não precisava disso, ele fez um trabalho e traz o sacrifício. A outra breta que diz que ele está isento é porque não fez algo que ele precisava. Não era o interesse dele aumentar o fogo, aumentar o calor. Então, ele não teve interesse nesse trabalho, fala essa outra breta, não traz o sacrifício. Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo mais alto. Começamos amanhã, Be'ezer Hashem, Perek Dam Shchita. Vamos ver na primeira Mishnah sobre a proibição de beber sangue. Vamos ver diferentes sangues, diferentes níveis de proibições. E vamos continuar com o assunto de Hasham Talui na sequência, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amém.